Oração forte para quem enfrenta crise financeira e dívidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que supre cada necessidade segundo as Suas riquezas em glória. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Hoje nos aproximamos com humildade, trazendo diante de Ti nossas preocupações financeiras, nossas dívidas, nossas limitações e nossos medos. Pai amado, Tu conheces cada conta que vence, cada compromisso assumido, cada noite mal dormida por causa da pressão financeira. Tu sabes o peso que a crise traz para dentro do lar, a ansiedade que tenta dominar a mente e o desânimo que tenta enfraquecer a fé. Mas hoje declaramos que a nossa confiança não está na economia, não está nas circunstâncias, não está nos números, mas está no Senhor. Estende Tua mão poderosa sobre cada pessoa que enfrenta dívidas e escassez. Abre portas de provisão onde parece não haver saída. Traz oportunidades inesperadas, novos caminhos, ideias criativas e favor sobrenatural. Dá sabedoria para administrar recursos, disciplina para reorganizar finanças e discernimento para tomar decisões corretas. Que toda desordem financeira seja substituída por equilíbrio, responsabilidade e direção divina. Senhor, quebra agora ciclos de miséria, atraso e prejuízo. Se houve erros no passado, dá graça para recomeçar. Se houve decisões precipitadas, traz aprendizado e restauração. Afasta todo espírito de devorador, todo desperdício, toda perda injusta. Que o fruto do trabalho seja preservado e multiplicado. Que haja portas abertas no emprego, crescimento nos negócios e estabilidade nas finanças. Espírito Santo, guarda o coração contra o desespero. Não permitas que a crise roube a paz do lar, nem destrua relacionamentos. Traz serenidade para enfrentar cada etapa com fé e equilíbrio. Que a ansiedade não domine, que o medo não paralise e que a vergonha não impeça de buscar ajuda e orientação. Renova a esperança e fortalece a confiança no cuidado do Pai. Senhor, abençoa as famílias representadas aqui, que não falte o pão de cada dia, que haja provisão suficiente para suprir necessidades e no tempo certo para viver com dignidade e tranquilidade. Ensina-nos a sermos fiéis, generosos e sábios, mesmo em tempos difíceis, confiando que o Senhor honra aqueles que dependem de Ti. Que este canal continue sendo instrumento de fé e encorajamento para quem enfrenta desafios financeiros. Que cada oração aqui ministrada produza testemunhos de portas abertas, dívidas quitadas e milagres de provisão. E você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, inscreva-se agora e faça parte desta corrente de fé. Caminhe conosco, aprendendo a confiar no Senhor em todas as áreas da vida. Que o Deus da provisão visite sua casa, reorganize suas finanças e abra um novo tempo de estabilidade e bênção sobre você. Em nome de Jesus. Você está lutando para dormir por causa das dívidas? O peso das contas parece maior que a sua fé? Talvez você esteja trabalhando duro, tentando organizar tudo, mas a pressão financeira continua sufocando sua paz. Esta mensagem é para você que enfrenta crise financeira e sente que está no limite. A Bíblia não ignora esse tipo de batalha. Em 2 Reis 4, uma viúva estava prestes a perder seus filhos por causa de dívidas. Humanamente não havia saída, mas quando ela obedeceu à direção profética, o pouco azeite que tinha se multiplicou. Deus não apenas supriu a necessidade, Ele restaurou dignidade. Em Filipenses 4:19, Paulo declara que o Senhor supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Não segundo a economia do mundo, mas segundo o céu. Em Salmo 37:25,
Davi afirma que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essas promessas não são teorias espirituais, são declarações de caráter divino. Talvez a crise que você enfrenta tenha vindo por decisões passadas, circunstâncias inesperadas ou até injustiças. Provérbios ensina princípios de sabedoria financeira. Lucas 16 fala sobre fidelidade no pouco. A palavra não promete vida sem desafios, mas revela um Deus que guia, corrige, abre portas e dá estratégias. Mais do que dinheiro, o que Deus deseja restaurar é sua paz. Jesus ensinou em Mateus 6 que não devemos viver dominados pela ansiedade sobre o que comer ou vestir, porque o Pai sabe do que precisamos. Isso não é negligência, é confiança alinhada com responsabilidade. Neste vídeo, vamos unir fé e posicionamento. Vamos clamar por direção, por sabedoria, por portas certas, por livramento de decisões precipitadas e por força para recomeçar. Vamos pedir que o Espírito Santo traga discernimento, oportunidades, disciplina e favor. E ao final, faremos uma oração forte, específica, profética, pedindo intervenção divina sobre suas finanças, rompendo ciclos de escassez, restaurando esperança e alinhando sua vida aos princípios do reino. Se você está cansado de viver sob pressão financeira, não saia agora. Esta pode ser a oração que reacende sua fé. Organiza sua mente e reposiciona seu coração diante do Deus que continua sendo Jeová Jiré, o Senhor que provê. A crise pode ser real, as dívidas podem ser grandes, mas o poder de Deus é maior. Quando as contas vencem e o dinheiro não chega, a paz é a primeira coisa que vai embora. Você tenta manter a fé, mas sua mente não descansa. Os números não fecham. O salário parece menor do que as despesas. O telefone toca e o coração acelera. Mensagens de cobrança aparecem e o estômago aperta. A pressão financeira não afeta apenas o bolso, ela invade a alma. E no silêncio da noite surge uma pergunta difícil de ignorar. Se Deus cuida de mim, por que estou vivendo essa crise? Jesus falou diretamente sobre essa ansiedade em Mateus 6, 31, 33. Ele disse para não andarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que precisamos de todas essas coisas. Observe a lógica do ensinamento. Jesus não negou a necessidade. Ele não disse que contas não existem. Ele não ignorou a realidade material, ele direcionou o foco. Se o Pai sabe, então ele não está indiferente. Se ele sabe, então sua situação não está escondida. A questão não é informação, a questão é confiança. A ansiedade financeira cria um ciclo perigoso. Primeiro vem a preocupação, depois a preocupação vira medo. O medo começa a influenciar decisões. Decisões tomadas sob medo raramente são sábias. E assim, a crise se aprofunda. É por isso que Jesus trata a ansiedade antes de tratar a provisão, porque a mente perturbada compromete a capacidade de ouvir direção. Filipenses 4,19 declara que Deus supre todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Isso não é poesia, é princípio espiritual. A provisão de Deus não está limitada ao cenário econômico. Ela está conectada à fidelidade do caráter dele. Se ele é pai, então ele não abandona filhos. Se ele é Senhor, então ele governa circunstâncias. Mas precisamos pensar com maturidade. Suprimento não significa ausência de processo. Muitas vezes a provisão vem acompanhada de aprendizado. O Salmo 37:25 afirma que Davi nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso não significa que o justo nunca enfrenta escassez temporária. Significa que ele não é abandonado. Há uma diferença entre enfrentar um período difícil e viver sem cobertura divina. A crise pode ser real, mas o abandono não é. Talvez o que mais está doendo não seja apenas a dívida, mas a sensação de fracasso. Você olha para sua família e se sente responsável.
Olha para suas decisões passadas e sente culpa. Pergunta a si mesmo onde errou. Essa pressão interna pode ser mais pesada que a externa. E é exatamente aqui que precisamos aplicar razão iluminada pela fé. Erros não anulam a paternidade de Deus. Decisões precipitadas não cancelam a graça, mas exigem ajuste. A fé madura não ignora a realidade financeira. Ela enfrenta a realidade com princípios. Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Buscar o reino não é fugir das responsabilidades, é alinhar prioridades. Quando o coração se reorganiza, as decisões começam a mudar. O Espírito Santo atua nesse ponto de reorganização. Ele traz convicção sem condenação. Ele aponta caminhos de sabedoria. Ele lembra princípios esquecidos. Ele gera paz onde havia pânico. Antes de mudar circunstâncias externas, ele estabiliza o interior. E isso é essencial, porque decisões equilibradas nascem de corações pacificados. Hoje, não estamos aqui para oferecer promessa de dinheiro imediato. Estamos aqui para restaurar clareza, para quebrar o domínio da ansiedade, para alinhar fé com responsabilidade prática. A provisão de Deus pode se manifestar de maneiras que você ainda não enxerga, mas primeiro, sua mente precisa sair do estado de desespero. Fique até o final, porque faremos uma oração profética pedindo intervenção divina, estratégia do Espírito Santo e restauração de paz sobre sua vida financeira. Mas antes de chegar à oração, precisamos tocar em algo que poucos admitem publicamente: a vergonha silenciosa de estar endividado. É ali que muitos se isolam, e é exatamente ali que começa a restauração. Existe uma dor que quase ninguém gosta de confessar quando o assunto é dinheiro: a vergonha. A dívida não pesa apenas no bolso, pesa na identidade. Você começa a se perguntar se falhou como pai, como mãe, como provedor, como administrador. Evita certos lugares, evita certas conversas, sente desconforto quando o tema finanças surge. A crise deixa de ser apenas uma situação externa e se transforma em acusação interna. A vergonha financeira é silenciosa. Diferente de outras lutas, ela costuma ser escondida. Você continua sorrindo em público, continua frequentando a igreja, continua cumprindo compromissos, mas por dentro sente que está devendo mais do que dinheiro. Sente que está devendo explicações. E essa pressão constante corrói a autoestima. Mas precisamos raciocinar com base na verdade. A Bíblia nunca define o valor de uma pessoa pelo saldo da conta. O valor do ser humano foi estabelecido na cruz. Jesus não morreu por quem estava com a vida organizada. Ele morreu por pecadores, por pessoas em falta, por quem precisava de redenção. Se sua identidade está em Cristo, ela não oscila conforme sua condição financeira. O inimigo tenta usar a crise para plantar pensamentos como: você é incapaz, você não consegue administrar nada, você sempre vai viver assim. Esses pensamentos não são apenas emocionais, são espirituais. Eles tentam enfraquecer sua confiança e, consequentemente, sua fé. Quando a vergonha domina, a pessoa se afasta de Deus, como se ele estivesse decepcionado. Mas a lógica bíblica mostra o contrário. Deus não se aproxima apenas quando você acerta. Ele se aproxima especialmente quando você reconhece que precisa dele. Há uma diferença entre responsabilidade e condenação. Responsabilidade reconhece erros e busca correção. Condenação paralisa e humilha. O Espírito Santo trabalha com responsabilidade, não com acusação destrutiva. Ele não expõe para envergonhar, mas para restaurar. Se houve decisões precipitadas, é possível aprender. Se houve falta de planejamento, é possível ajustar. A crise pode ser uma escola, não uma sentença.
Muitos personagens bíblicos enfrentaram momentos de escassez. A viúva de Togu Reis 4 estava endividada a ponto de quase perder os filhos. Aquela situação não significava que Deus a havia abandonado, significava que ela estava no limite humano. E é justamente no limite humano que a intervenção divina se manifesta quando há obediência. A vergonha tenta fazer você acreditar que não merece ajuda. Mas ajuda não é questão de mérito, é questão de graça. Se a provisão dependesse apenas da perfeição humana, ninguém seria sustentado. Deus trabalha com pessoas em processo, não com pessoas perfeitas. Quando a vergonha é confrontada com verdade, ela perde força. Você pode olhar para a sua situação sem negar a realidade e, ao mesmo tempo, sem permitir que ela defina quem você é. A crise financeira é um capítulo, não o livro inteiro. É uma estação, não a identidade. O Espírito Santo quer restaurar sua dignidade antes mesmo de restaurar seus recursos. Porque quando a dignidade volta, a postura muda. E quando a postura muda, decisões começam a ser tomadas com mais sabedoria. A cura começa no interior. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos compreender. A história da viúva endividada revela que Deus não apenas consola quem está na crise, Ele intervém quando há disposição para obedecer. Em 2 Reis 4, encontramos uma cena que toca exatamente no ponto da crise financeira extrema. Uma viúva procura o profeta Eliseu desesperada. Seu marido havia morrido, ela estava endividada e os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como pagamento. Não era apenas falta de dinheiro, era risco de perder a família. Era desestruturação completa. Humanamente falando, não havia saída visível. Observe algo importante. Ela não negou a dívida. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela reconheceu a realidade e buscou ajuda. Esse é o primeiro princípio que muitos ignoram. A negação prolonga a crise. A humildade abre caminho para a direção. Quando ela expôs a situação, o profeta não a condenou. Ele fez uma pergunta simples e profunda. Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Essa pergunta muda a perspectiva. Em vez de focar no que faltava, ele direcionou o olhar para o que ainda restava. Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Perceba a linguagem. Primeiro ela disse que não tinha nada, depois reconheceu que tinha algo. Muitas vezes nossa visão é distorcida pela escassez. Dizemos que não temos nada, mas ainda há recursos, habilidades, oportunidades, contatos, experiências, dons que Deus pode usar. O milagre não começou com abundância caindo do céu. Começou com instrução e obediência. Eliseu mandou que ela pedisse vasos emprestados, muitos vasos, não poucos. Essa orientação exigia fé prática. Ela precisou sair, bater nas portas, enfrentar talvez olhares e perguntas. O processo envolveu movimento, não passividade. Aqui está um princípio poderoso. A provisão de Deus frequentemente flui através de passos obedientes. O azeite só começou a multiplicar quando ela começou a derramar. Se ela tivesse ficado parada, esperando algo sobrenatural acontecer sem ação, nada teria mudado. A fé dela foi demonstrada pela disposição de agir conforme a direção recebida. Pense com clareza. O pouco que você ainda tem pode ser o ponto de partida do que Deus quer fazer. Talvez seja uma habilidade que você subestimou. Talvez seja um recurso pequeno que pode ser administrado melhor. Talvez seja um contato que pode gerar oportunidade. O problema é que quando estamos pressionados, focamos exclusivamente na falta. Outro detalhe crucial. O azeite só parou quando os vasos acabaram. Isso significa que a limitação não estava na fonte, mas na capacidade preparada. Quantos vasos você tem preparado? Quantas decisões você já tomou para organizar sua realidade? Quantos ajustes já fez para criar espaço para crescimento?
A história não termina apenas com o milagre da multiplicação. O profeta orienta a viúva a vender o azeite, pagar a dívida e viver do restante. Deus não apenas supriu momentaneamente, ele reorganizou a estrutura financeira dela. Primeiro quitou o passado, depois garantiu sustento para o futuro. Isso revela algo profundo. Deus se importa com dignidade, com estabilidade, com continuidade. Ele não age apenas para aliviar pressão imediata, mas para estabelecer novo caminho quando há alinhamento. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo que não tem nada. Mas antes de concluir isso, permita que o Espírito Santo faça a mesma pergunta. O que ainda há na sua casa? O que ainda está nas suas mãos? O que pode ser reorganizado? O que pode ser multiplicado? A pergunta do profeta continua ecoando com força. O que você ainda tem? Essa não é apenas uma pergunta histórica, é um princípio espiritual e racional. Quando estamos em crise, nossa mente tende a ampliar a falta e minimizar os recursos. O foco se torna aquilo que foi perdido, aquilo que não entrou, aquilo que saiu do controle. Mas a lógica do reino começa pelo reconhecimento do que permanece. A viúva disse que não tinha nada, exceto uma pequena porção de azeite. Aquilo parecia insignificante diante da dívida acumulada. No entanto, Deus não desprezou o pouco. Ele escolheu usar exatamente o que estava disponível. Isso revela um padrão. Deus frequentemente inicia a transformação a partir do que já está nas suas mãos. O milagre não ignora a realidade. Ele parte dela. Existe uma dimensão de responsabilidade nesse princípio. Deus poderia simplesmente ter feito aparecer dinheiro do nada, mas ele envolveu a viúva no processo. Ela precisou agir, organizar vasos, obedecer instruções. A provisão fluiu dentro de um ambiente de cooperação. Isso nos ensina que fé não substitui ação. Fé direciona ação. Se aplicarmos isso à sua realidade financeira, precisamos fazer perguntas práticas. Quais são seus recursos atuais? Quais são suas habilidades? Como está a sua organização? Existe algo que pode ser ajustado hoje? Muitas vezes pedimos multiplicação sem organizar o pouco, mas a Bíblia mostra que o pouco bem administrado se torna base para a expansão. Lucas 16 ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Fidelidade não começa quando há abundância, começa quando há escassez. Administrar bem o pouco é demonstração de maturidade. E maturidade cria ambiente para confiança maior. O Espírito Santo não age apenas em momentos sobrenaturais. Ele orienta em decisões práticas. Ele pode inspirar criatividade, disciplina, novos caminhos, oportunidades que antes não eram consideradas. Mas para ouvir essa direção, é necessário sair do estado de desespero e entrar em postura de escuta. O princípio do que você ainda tem também confronta a mentalidade de vitimização. É fácil concluir que tudo está perdido. É fácil atribuir culpa apenas às circunstâncias. Porém, quando você identifica recursos ainda presentes, assume posição ativa. Você deixa de ser apenas alguém que sofre a crise e se torna alguém que enfrenta a crise com estratégia. O pouco pode ser tempo disponível para reorganizar finanças. Pode ser conhecimento que pode ser aprimorado. Pode ser algo que pode ser vendido. Pode ser uma ideia que ainda não foi explorada. Pode ser relacionamento que pode gerar parceria. O milagre pode começar com algo que você considerou pequeno demais. Há uma lógica espiritual profunda aqui. Deus não multiplica o que é ignorado. Ele multiplica o que é entregue. Quando você apresenta o pouco a Ele com disposição para obedecer, abre espaço para crescimento. O azeite multiplicou porque foi derramado. Se tivesse permanecido guardado, nada teria acontecido. Talvez você esteja esperando uma solução externa grandiosa, mas o primeiro passo seja reorganizar o que já possui. A fé verdadeira não é fuga da realidade.
É enfrentamento da realidade com confiança na intervenção divina. No próximo momento, precisamos tratar de um inimigo silencioso que interfere diretamente nesse processo: a ansiedade financeira, e como o ensino de Jesus em Mateus 6 oferece um caminho para romper esse ciclo interno que trava decisões sábias. A ansiedade financeira é um dos sentimentos mais paralisantes que existem. Ela não apenas incomoda, ela domina. Você acorda pensando em contas, trabalha sob pressão constante, tenta relaxar, mas a mente volta para números, prazos, cobranças. Essa tensão contínua drena energia, enfraquece a fé e compromete decisões. É por isso que Jesus tratou esse assunto de forma direta em Mateus 6. Ele disse para não andarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir. Isso não foi uma frase superficial. Jesus estava falando para pessoas que viviam sob pressão econômica real. Ele não ignorou a necessidade. Ele confrontou a ansiedade. Existe uma diferença entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade organiza. Ansiedade paralisa. Jesus apresenta um argumento lógico. Ele aponta para as aves do céu que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas. Ele menciona os lírios do campo que não trabalham como nós, mas são vestidos com beleza. O ponto não é incentivar passividade. O ponto é revelar que há um Pai que governa a provisão. Se Deus sustenta a criação, quanto mais cuidará de seus filhos. A ansiedade nasce quando assumimos que tudo depende exclusivamente de nós. Quando a mente acredita que se algo falhar será o fim definitivo, o medo cresce. Mas Jesus chama para uma mudança de foco, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso reorganiza prioridades. Quando o reino ocupa o centro, as demais coisas encontram um lugar adequado. Buscar o reino não significa abandonar planejamento financeiro. Significa alinhar decisões com princípios. Significa agir com integridade, evitar atalhos arriscados, recusar propostas desonestas mesmo sob pressão. Significa confiar que obedecer a Deus nunca será prejuízo final. A ansiedade distorce percepção. Ela faz parecer que a crise é permanente e insuperável. Mas a fé corrige essa distorção. Fé não nega dificuldades, ela redefine interpretação. Em vez de enxergar apenas ameaça, passa a enxergar oportunidade de crescimento, aprendizado e dependência mais profunda de Deus. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele acalma o coração inquieto. Ele traz paz que excede entendimento, como Paulo descreve em Filipenses 4. Essa paz não é ausência de problema, é estabilidade no meio do problema. E estabilidade é essencial para tomar decisões sábias. Quando a ansiedade diminui, a clareza aumenta. Quando a clareza aumenta, você começa a perceber soluções que antes estavam encobertas pelo medo. Estratégias surgem. Ajustes se tornam possíveis. Conversas necessárias acontecem. O ambiente interno influencia o externo. Se a ansiedade continuar governando, você pode tomar decisões precipitadas, tentando resolver rapidamente o que exige estratégia. E isso nos leva a um ponto crítico que muitos ignoram: o perigo das decisões impulsivas em momentos de pressão financeira. A crise financeira cria um ambiente perigoso para decisões impulsivas. Quando a pressão aumenta, a mente busca alívio imediato. Surge a tentação de aceitar qualquer proposta que pareça solução rápida. Em momentos assim, o desespero pode se disfarçar de oportunidade. E é exatamente nesse ponto que muitos agravam a situação. Provérbios está repleto de advertências sobre sabedoria financeira. O livro ensina que os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Isso não é apenas conselho antigo, é princípio atemporal. A pressa nasce do medo. E decisões tomadas sob medo
raramente consideram consequências de longo prazo. Quando alguém está endividado, pode sentir urgência para resolver tudo imediatamente. Porém, resolver rápido não é o mesmo que resolver bem. A pressão pode levar a empréstimos com juros abusivos, acordos desfavoráveis, compromissos financeiros que ultrapassam a capacidade real. Cada escolha precipitada adiciona uma nova camada ao problema original. A sabedoria bíblica não condena o planejamento, ela incentiva. Provérbios também fala sobre calcular antes de assumir compromissos. Isso exige pausa, exige reflexão, exige autocontrole. E autocontrole é fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo governa decisões, a impulsividade perde força. É importante compreender algo essencial. Deus pode prover, mas Ele também ensina prudência. Milagres não anulam responsabilidade. A viúva de 2 Reis 4 recebeu orientação específica e seguiu passo a passo. Não houve improviso emocional. Houve direção clara e obediência disciplinada. A crise não deve ser ignorada, mas também não deve ser enfrentada de forma irracional. A fé madura busca conselho. Provérbios ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Isso significa que buscar orientação sábia não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Conversar com alguém experiente pode evitar erros que custariam anos de recuperação. Existe também o perigo das decisões motivadas por comparação. Ver outras pessoas aparentemente prosperando pode gerar sensação de atraso. Essa comparação pode levar a assumir compromissos além da realidade apenas para manter a aparência. Mas a aparência não paga contas. Integridade protege futuro. O Espírito Santo oferece algo que o desespero não oferece: discernimento. Ele alerta quando algo não está alinhado. Ele traz inquietação quando uma proposta parece boa demais para ser verdadeira. Ele fortalece você para dizer não quando necessário. Se a ansiedade já foi tratada no coração, agora a sabedoria precisa assumir o comando das ações. A crise pode ser um período de aprendizado estratégico. Cada decisão tomada com prudência constrói base para a estabilidade futura. Mas há outro princípio que precisa ser compreendido profundamente. Não basta evitar erros, é necessário desenvolver fidelidade no pouco, porque a provisão de Deus não é apenas intervenção emergencial. Ela está conectada à confiança que Ele deposita em quem administra com responsabilidade. Jesus declarou em Lucas 16 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Essa afirmação não é apenas moral, é estrutural. Ela revela como o reino de Deus funciona. Antes de haver expansão, há teste. Antes de haver abundância, há administração. Muitos desejam crescimento financeiro, mas desprezam a importância do estágio atual. Olham para o pouco com frustração. Administram o que têm com descuido, esperando que um milagre resolva tudo. Porém, o princípio ensinado por Jesus mostra que o pouco é campo de treinamento. A forma como você lida com o que já possui revela prontidão para receber mais. Fidelidade no pouco não é romantizar escassez, é assumir responsabilidade, é organizar despesas, é evitar desperdícios, é cumprir compromissos dentro da capacidade real, é agir com integridade mesmo quando ninguém está observando. Essa postura cria estabilidade interna e externa. Existe também uma dimensão espiritual nesse princípio. Deus observa caráter antes de liberar expansão. Se alguém administra mal pequenas quantias, como sustentará volumes maiores? Se há desordem agora, mais recursos apenas ampliarão a desordem. O crescimento sem estrutura gera colapso. A fidelidade envolve disciplina, e disciplina nem sempre é confortável. Significa dizer não a impulsos, significa priorizar o necessário antes do supérfluo.
significa estabelecer limites claros. Esse processo pode parecer restritivo, mas na verdade é libertador. Ele impede que a crise se repita no futuro. O Espírito Santo atua como aliado nesse desenvolvimento. Ele fortalece domínio próprio, ele inspira organização, ele traz consciência sobre hábitos que precisam ser ajustados. Ele lembra que cada pequena decisão contribui para a construção de um novo cenário. Quando você é fiel no pouco, algo muda internamente. Você deixa de ver a si mesmo como vítima da crise e passa a se enxergar como administrador responsável. Essa mudança de identidade altera comportamento, e comportamento consistente produz resultados ao longo do tempo. Talvez o valor que você administra hoje pareça pequeno diante das necessidades, mas é exatamente nesse contexto que o princípio se aplica. A fidelidade agora prepara o terreno para a estabilidade futura. Deus não desperdiça processo. Ele usa cada fase para formar caráter e maturidade. No entanto, é importante fazer uma distinção necessária para manter equilíbrio. Nem toda crise financeira é resultado apenas de má gestão pessoal. Existem circunstâncias externas, imprevistos e injustiças. No próximo momento, vamos tratar dessa diferença com maturidade para evitar culpa excessiva e também evitar irresponsabilidade. É importante fazer uma distinção equilibrada quando falamos sobre crise financeira. Nem toda dificuldade econômica é resultado direto de má gestão pessoal. Há circunstâncias inesperadas, perdas de emprego, enfermidades, crises econômicas nacionais, decisões empresariais fora do seu controle. Reduzir toda crise a erro individual seria injusto e espiritualmente imaturo. Ao mesmo tempo, também não podemos espiritualizar tudo como se fosse apenas ataque invisível ou prova divina. A maturidade cristã exige análise honesta. Algumas crises são consequência de fatores externos. Outras envolvem decisões precipitadas, falta de planejamento ou ausência de disciplina. A sabedoria está em discernir a origem para tratar corretamente. Se a crise veio por circunstâncias fora do seu controle, isso não significa abandono de Deus. Jó enfrentou perdas que não estavam ligadas a falhas financeiras. José foi vendido injustamente e passou por escassez no cárcere. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas fiéis atravessando períodos difíceis. A presença da crise não anula a fidelidade de Deus. Por outro lado, se houve escolhas equivocadas, isso não deve gerar condenação permanente, mas sim aprendizado. O arrependimento saudável não paralisa, ele redireciona. Reconhecer falhas abre caminho para a reconstrução. Ignorá-las perpetua o ciclo. Existe um risco perigoso em assumir uma postura extrema. Alguns vivem se culpando excessivamente, carregando peso que já deveria ter sido entregue a Deus. Outros rejeitam qualquer responsabilidade, atribuindo tudo ao inimigo ou ao sistema. Ambos os extremos impedem crescimento. O Espírito Santo atua trazendo equilíbrio. Ele convence quando há algo a ajustar. Ele consola quando a dor veio sem culpa pessoal. Ele oferece discernimento para separar o que precisa ser corrigido do que precisa ser suportado com fé. A análise racional iluminada pela fé ajuda nesse processo. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que nesta situação dependeu de mim? O que estava fora do meu controle? Essa reflexão não é para alimentar culpa, mas para identificar próximos passos. Quando você entende a origem da crise, pode agir com mais clareza. Se foi circunstancial, o foco pode ser estratégia e perseverança. Se foi fruto de decisões, o foco será reorganização e disciplina. Em ambos os casos, Deus continua sendo provedor e guia. A crise não define sua identidade. Ela revela áreas que precisam de fortalecimento. E quando essas áreas são tratadas com maturidade, o futuro não precisa repetir o passado.
Mas há algo ainda mais profundo que influencia qualquer cenário financeiro: a mentalidade. Provérbios 23:7 declara que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa afirmação revela algo decisivo sobre qualquer crise, inclusive financeira. Antes de a realidade mudar externamente, ela precisa ser confrontada internamente. A mentalidade influencia decisões, atitudes e até oportunidades percebidas. Quando alguém enfrenta dificuldades financeiras por muito tempo, pode desenvolver uma mentalidade de escassez permanente. Começa a acreditar que nunca vai melhorar, que nasceu para viver apertado, que prosperidade é para outros. Esse pensamento silencioso molda comportamento. Se você acredita que nada vai dar certo, suas escolhas refletem essa crença. A mentalidade de derrota cria autossabotagem. A pessoa evita tentar algo novo por medo de falhar, rejeita oportunidades porque já espera fracasso, aceita situações injustas por achar que não merece algo melhor. E assim, a crise deixa de ser apenas circunstância e se torna identidade. Mas a Bíblia não ensina identidade baseada em escassez. Ela ensina identidade baseada em filiação. Se você é filho de Deus, não é órfão financeiro. Isso não significa riqueza automática. Significa dignidade, direção e provisão conforme propósito. Deus não governa pela lógica do medo, mas pela lógica do cuidado. A renovação da mente é essencial nesse processo. Romanos 12 ensina que devemos ser transformados pela renovação do entendimento. Isso inclui a forma como enxergamos dinheiro, trabalho, provisão e capacidade pessoal. Pensamentos desalinhados precisam ser substituídos por verdade bíblica. O Espírito Santo trabalha exatamente nessa renovação. Ele confronta pensamentos negativos repetitivos. Ele fortalece convicções saudáveis. Ele lembra que Deus é provedor, mas também é formador de caráter. Ele ajuda a distinguir entre humildade e mentalidade limitada. Pense de forma lógica. Se você acredita que sempre faltará, viverá com medo constante. Se vive com medo constante, tomará decisões defensivas, não estratégicas. Se toma decisões defensivas, limitará crescimento. A transformação começa quando você decide não aceitar mais pensamentos que contradizem a fidelidade de Deus. Quebrar mentalidade de derrota não é negar dificuldades. É recusar que dificuldades tenham a última palavra. É afirmar que a crise é fase, não destino. É reconhecer que Deus pode ensinar, ajustar e abrir caminhos inesperados. Talvez sua maior batalha não seja contra números, mas contra pensamentos. E quando a mente se alinha à verdade, novas possibilidades começam a ser enxergadas. Agora precisamos aprofundar quem Deus é nesse contexto, porque não basta mudar mentalidade se não houver fundamento sólido sobre o caráter divino. Em Gênesis 22, Abraão sobe o monte com Isaque para oferecer sacrifício. O cenário é tenso. A ordem de Deus parecia incompreensível. Isaque pergunta onde está o cordeiro, e Abraão responde com uma declaração que ecoa até hoje: Deus proverá para si o cordeiro. No momento exato, quando tudo parecia chegar ao limite, o Senhor intervém e um carneiro aparece preso pelos chifres. Ali, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Essa revelação não é apenas sobre dinheiro, é sobre caráter. Jeová Jiré significa que Deus vê antes e provê no tempo certo. Ele não é surpreendido pela crise. Ele não reage tarde demais. Ele enxerga necessidades antes que se tornem visíveis para nós. A provisão estava preparada antes mesmo de Abraão subir o monte. Quando aplicamos isso à vida financeira, precisamos entender que provisão não é luxo descontrolado, é sustento dentro do propósito.
Deus não prometeu satisfazer toda a ambição humana, mas prometeu suprir necessidades conforme sua vontade. Isso exige alinhamento. Quando propósito e provisão caminham juntos, há equilíbrio. Abraão não ficou passivo esperando solução. Ele subiu o monte em obediência. Ele avançou mesmo sem entender completamente. Esse é um ponto crucial. Muitas vezes queremos garantia total antes de agir, mas a fé verdadeira caminha confiando no caráter de Deus. Jeová Jiré não significa ausência de prova. Significa presença de provisão no meio da prova. O monte existiu, a tensão existiu, a pergunta de Isaac existiu, mas também existiu intervenção divina no momento exato. Talvez você esteja subindo um monte hoje. Cada dia parece pesado, cada decisão parece arriscada. Mas se Deus é Jeová Jiré, então sua crise não é surpresa para ele. A provisão pode já estar posicionada, mesmo que você ainda não a veja. O Espírito Santo ajuda a manter essa perspectiva. Ele fortalece confiança quando o caminho parece incerto. Ele lembra promessas quando o medo tenta dominar. Ele ajusta foco para que você não enxergue apenas o sacrifício, mas também a fidelidade de Deus. Entender Jeová Jiré não é criar expectativa mágica. É construir segurança interior baseada em quem Deus é. Quando você sabe que Ele provê, a ansiedade diminui, a mente se estabiliza, a fé se fortalece. Mas provisão também envolve direção prática. Deus não apenas intervém sobrenaturalmente, Ele orienta estrategicamente. Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito Santo seria o Consolador, aquele que ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo o que ele havia dito. Muitas vezes, limitamos essa atuação apenas à vida espiritual, no sentido religioso. Mas o ensino do Espírito alcança todas as áreas da vida, inclusive decisões práticas e financeiras. Se Deus se importa com sua paz, Ele também se importa com as escolhas que afetam sua estabilidade. O Espírito Santo não apenas consola quando a crise aperta, ele orienta quando decisões precisam ser tomadas. Ele pode trazer clareza sobre cortes necessários, alertar sobre riscos ocultos, inspirar caminhos que antes não eram considerados. Muitas pessoas oram pedindo milagre, mas não param para ouvir direção. A oração não é monólogo, é diálogo. Quando você aquieta a ansiedade e busca discernimento, o Espírito pode trazer convicções específicas. Às vezes, ele traz incômodos sobre um gasto desnecessário. Às vezes, ele desperta ideia que pode gerar renda. Às vezes, ele direciona a procurar conselho. O ensino do Espírito não contradiz princípios bíblicos. Ele os aplica à realidade atual. Ele lembra a importância da fidelidade, da prudência, da honestidade. Ele fortalece domínio próprio, que é fruto do Espírito. Sem domínio próprio, qualquer aumento de recurso pode se dissipar rapidamente. Existe também algo profundamente encorajador aqui. Você não está sozinho tentando resolver tudo com sua própria inteligência. O mesmo Espírito que guiou José a administrar recursos no Egito, o mesmo Espírito que deu sabedoria a Salomão, é o Espírito que habita em você. Ele não foi dado apenas para momentos emocionais de culto, mas para orientar a vida inteira. Pensando de forma lógica, se Deus deseja que você viva com equilíbrio, faz sentido que Ele ofereça direção prática. A espiritualidade madura integra fé e estratégia. Não é misticismo desconectado da realidade. É dependência consciente aliada à responsabilidade. Quando você começa a buscar orientação do Espírito nas pequenas decisões, algo muda. Você passa a agir com mais consciência. Antes de assumir compromissos, ora. Antes de gastar impulsivamente, reflete. Antes de fechar acordos, pede discernimento. Essa postura reduz erros e fortalece confiança. A presença do Espírito também produz paz. E essa paz é fundamental para a estabilidade. Porque decisões sábias raramente nascem de corações agitados.
Quando a paz governa, a mente funciona com mais clareza. No entanto, há uma atitude que prepara o coração para perceber essa direção com mais nitidez. Uma atitude que parece simples, mas altera a atmosfera interna profundamente. 1 Tessalonicenses 5,18 declara: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa orientação parece difícil quando o assunto é crise financeira. Como agradecer quando as contas se acumulam? Como cultivar gratidão quando a pressão aumenta? Mas é exatamente nesse ponto que a gratidão revela seu poder. Gratidão não é negar dificuldades, é reconhecer que, mesmo no meio da escassez, ainda há algo que permanece: a vida, a capacidade de trabalhar, a aprendizado, a presença de Deus. Quando a mente se concentra exclusivamente no que falta, a sensação de peso aumenta. Quando começa a reconhecer o que ainda existe, a perspectiva muda. A gratidão reorganiza o foco. Em vez de enxergar apenas perdas, você passa a perceber recursos. Em vez de se definir pela dívida, passa a se lembrar da fidelidade de Deus em outras áreas. Esse ajuste interno reduz a ansiedade e fortalece a esperança. Existe também um efeito espiritual. A gratidão alinha o coração com confiança. Quando você agradece mesmo antes da solução completa, está declarando que confia no caráter de Deus. Isso não obriga Deus a agir, mas demonstra maturidade de fé. É uma postura que diz: eu não entendo tudo, mas continuo reconhecendo tua bondade. O Espírito Santo fortalece essa prática. Ele traz à memória livramentos passados. Ele recorda momentos em que parecia impossível e ainda assim houve saída. Essa lembrança constrói fé para enfrentar o presente. Do ponto de vista racional, a gratidão também altera comportamento. Pessoas que cultivam gratidão tendem a agir com mais equilíbrio. Elas não são dominadas por desespero constante. Conseguem pensar com mais clareza. E clareza é essencial para reorganizar finanças. Isso não significa acomodação. Gratidão não é conformismo. É base emocional saudável para agir com sabedoria. Um coração amargurado toma decisões reativas. Um coração grato toma decisões estratégicas. Talvez você ainda não veja a solução completa, mas pode começar reconhecendo o que não foi perdido. Pode agradecer pela força que ainda tem, pela oportunidade de aprender, pela chance de reorganizar, pela presença do Espírito Santo que não o abandonou. Quando a gratidão ocupa espaço, a paz começa a crescer. E essa paz é fundamental, porque antes que recursos sejam restaurados externamente, o coração precisa ser restaurado internamente. Em João 14:27, Jesus declarou: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Ele disse isso em um contexto de tensão, pouco antes da cruz. Não era um cenário confortável, era um momento de incerteza para os discípulos. Ainda assim, ele priorizou a paz. Isso revela algo profundo. Antes de transformar circunstâncias externas, Deus deseja estabilizar o interior. Porque uma mente inquieta pode destruir oportunidades que ainda estão por vir. Uma alma perturbada pode sabotar decisões que trariam avanço. A paz de Cristo não é ausência de problema, é segurança no meio do problema. Quando essa paz governa o coração, a crise deixa de ser desespero e passa a ser desafio administrável. A diferença não está no tamanho da dívida, mas na condição do espírito. Muitas pessoas pedem que Deus resolva imediatamente a situação financeira, mas continuam permitindo que a ansiedade dite comportamento. Jesus oferece paz primeiro, porque a paz gera clareza. Clareza gera estratégia. Estratégia gera mudança. Sem paz, qualquer conversa sobre reorganização financeira se torna tensa. Qualquer planejamento parece impossível. Qualquer ajuste é visto como ameaça. Mas quando a paz se estabelece, você consegue sentar, olhar números com honestidade, conversar com família,
buscar conselho, sem explosões emocionais. O Espírito Santo opera como guardião dessa paz. Ele lembra que sua identidade não está na crise. Ele reforça que Deus continua sendo Pai. Ele fortalece confiança para enfrentar números sem fugir deles. Pense de forma lógica. Se você continuar tentando resolver tudo com o coração agitado, as chances de erro aumentam. Se permitir que a paz governe, suas decisões se tornam mais estáveis. A paz não paga a conta diretamente, mas cria ambiente onde soluções podem surgir. Jesus não prometeu ausência de lutas financeiras. Ele prometeu presença e paz. E essa paz é um recurso espiritual poderoso. Ela impede que a crise se torne trauma permanente. Talvez o primeiro milagre que você precisa hoje não seja dinheiro adicional, mas tranquilidade restaurada. Porque com tranquilidade você volta a enxergar possibilidades. Com tranquilidade você volta a ouvir direção. Agora que tratamos da paz interior, precisamos dar um passo prático. Fé não é apenas sentir, é agir com base no que foi compreendido. Agora que a paz foi estabelecida como base, é hora de falar sobre posicionamento prático. Fé verdadeira sempre produz movimento coerente. Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Isso não significa que você conquista provisão por mérito próprio, mas que confiança genuína se traduz em atitudes concretas. O primeiro passo é admitir a realidade sem exagero nem negação. Sentar e olhar para números pode ser desconfortável, mas é necessário. A clareza elimina fantasias e impede decisões baseadas em suposições. Quando você organiza informações, a crise deixa de ser um monstro indefinido e passa a ser um cenário analisável. O segundo passo é estabelecer prioridades. Nem tudo tem o mesmo peso. Algumas despesas são essenciais, outras podem ser ajustadas. Esse exercício exige honestidade. Não é punição, é estratégia. A disciplina hoje constrói liberdade amanhã. O terceiro passo é buscar conselho sábio. Provérbios ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Conversar com alguém experiente pode revelar soluções que você sozinho não enxergaria. O orgulho impede ajuda, a humildade abre caminhos. O quarto passo é orar por direção específica, não apenas por milagre genérico, mas por sabedoria prática. Pergunte ao Espírito Santo onde ajustar, o que evitar, que oportunidade explorar. Esteja atento a ideias que surgem com clareza e paz. O quinto passo é interromper ciclos impulsivos. Se houve padrão de decisões precipitadas, é hora de quebrá-lo. Cada escolha consciente fortalece autocontrole. Cada ajuste consistente constrói nova base. Esse posicionamento não resolve tudo instantaneamente, mas cria estrutura para avanço sustentável. A provisão que Deus envia precisa encontrar organização. Caso contrário, ela se dissipa. Pense de forma racional. Se você deseja estabilidade, precisa construir fundamentos. Fundamentos são invisíveis, mas sustentam tudo. A fé fornece motivação, a disciplina fornece sustentação. O Espírito Santo coopera com quem decide agir. Ele fortalece quando há esforço sincero. Ele encoraja quando o processo parece lento. Ele confirma passos corretos com paz interior. Talvez hoje não seja o dia da quitação completa, mas pode ser o dia do início da reorganização. E cada início bem feito altera o destino final. Agora que alinhamos fé, paz, mentalidade e ação, é momento de unir tudo isso em oração. No próximo momento, vamos entrar na oração profética, pedindo intervenção de Deus, sabedoria, rompimento de ciclos e restauração completa da sua vida financeira. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti com sinceridade. O Senhor conhece minha realidade financeira, conhece as contas, os prazos, as pressões que ninguém mais vê. Nada está oculto aos Teus olhos. Tu és Jeová Jiré, o Deus que vê e provê.
Eu reconheço que minha vida não está fora do teu cuidado. Se houve decisões precipitadas, falta de planejamento ou escolhas impulsivas, eu peço perdão. Dá-me sabedoria para corrigir rotas. Ensina-me a ser fiel no pouco. Ajusta meu coração para que disciplina não seja peso, mas ferramenta de libertação. Remove toda a culpa excessiva que paralisa e substitui por responsabilidade saudável que constrói. Senhor Jesus, Tu prometeste paz que o mundo não pode dar. Eu recebo essa paz agora, que ela governe minha mente, que ela silencie a ansiedade, que ela impeça decisões movidas pelo medo, que eu não seja guiado pela pressão, mas pela direção do Teu Espírito. Espírito Santo, Consolador e Conselheiro, ensina-me todas as coisas, inclusive nas áreas práticas da minha vida. Dá discernimento para reconhecer oportunidades corretas. Fecha portas que me levariam a erros. Fortalece domínio próprio. Produz em mim clareza, estratégia e equilíbrio. Pai, assim como multiplicaste o azeite da viúva, eu te peço que multipliques sabedoria, criatividade e recursos conforme o teu propósito. Se houver ciclos de escassez repetidos em minha história, quebra-os agora. Se houver mentalidade de derrota, renova minha mente com tua verdade. Eu declaro que minha casa não será governada pelo medo, não será dirigida pela ansiedade, será sustentada pela tua fidelidade. Confio que o Senhor supre minhas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Confio que o Senhor não me abandona no meio da crise. Estende tua mão sobre meu trabalho, sobre minhas decisões, sobre meus relacionamentos. Que haja restauração onde houve perda. Que haja organização onde houve desordem. Que haja esperança onde houve desânimo. Eu escolho confiar. Escolho agir com responsabilidade. Escolho ouvir tua direção. Minha crise não define meu futuro. Tua fidelidade define meu destino. Em nome de Jesus, eu recebo paz, sabedoria e provisão alinhada ao teu propósito. Amém. Se você crê nessa oração, declare nos comentários: eu confio em Jeová Jiré. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo direcionamento bíblico, oração e orientação prática para sua vida espiritual e financeira. Aqui você não encontra promessas vazias, mas princípios sólidos e fé aplicada à realidade. E eu quero te fazer um pedido importante. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que você sabe que estão enfrentando pressão financeira em silêncio. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da igreja, alguém que você percebe que está lutando. Às vezes, uma oração e uma palavra no momento certo podem impedir decisões impulsivas e restaurar esperança. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Vamos espalhar fé, sabedoria e direção onde há medo e desespero.